E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia falando sobre equinodermos. Agora vamos responder algumas questões. Então preste atenção que você vai ver agora como geralmente pode cair uma questão dessa, tá? Diz o seguinte, a primeira. Em relação aos equinodermatas, olha só, pessoal, alguns nomes, né, a gente pode encontrar equinodermata e equinoderma. É tudo a mesma coisa, tá? Então, em relação aos equinodermatas, analise abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos ver quais dessas alternativas estão corretas aqui. O sistema ambulacrário ou aquífero é exclusivo desses animais. Realmente, essa é a alternativa correta. A movimentação, a locomoção desses indivíduos é graças ao sistema ambulacrário, que é um sistema de canais, né, como se fosse um encanamento no corpo do animal. Mas ele não serve apenas para locomoção, não, pessoal. Serve também para promover a distribuição de nutrientes, por exemplo, né, a excreção, os principais componentes, as excretas nitrogenadas que são eliminadas pelo animal, ela vai ser eliminada por meio do sistema ambulacrário, por exemplo, tá? Segunda afirmativa. São animais exclusivamente marinhos. Inclusive, pessoal, tudo que tem lá no nome, ó, estrela do mar, bolacha da praia, pepino do mar, ouriço do mar, tudo que tem essa palavrinha do mar, geralmente tem a ver com equinodermo, porque são animais exclusivamente marinhos. Tá? A terceira afirmativa vai falar o seguinte, são celomados, tá? Deuterostômios, com simetria radial na fase adulta e bilateral na fase de larva. E endoesqueleto calcário de origem mesodérmica. Também está correto. O que é o celomado? Esses nomes que vocês estão vendo aqui tem a ver com as características embrionárias. Tá? Quando nós estudamos a embriologia, nós vamos perceber que o embrião ele pode apresentar 2 folhetos embrionários até 3 folhetos embrionários. No caso das esponjas do mar, elas não têm folheto embrionário nenhum. Inclusive, as esponjas do mar, elas não têm um tecido verdadeiro. Agora, os animais de tecido verdadeiro, eles apresentam a formação de folhetos, né, de tecidos embrionários, ali na hora que ele está em processo de formação do embrião. E lá, na formação do embrião, pode-se formar uma cavidade no interior do embrião, que nós chamamos de celoma. Tá? E os equinodermos são celomados, porque eles apresentam um celoma verdadeiro. O que é um celoma verdadeiro? É uma cavidade cujas paredes são formadas exclusivamente por um tipo de tecido embrionário chamado mesoderme. Tá? E são animais deuterostômios. O que significa deuterostômio? Na hora que está se formando o embrião, pessoal, tem uma região lá, um orifício, chamado de blastóporo. Tá? O blastóporo ele vai fazer a comunicação do intestino primitivo, do embrião, com o ambiente externo. Então, tem animais que esse blastóporo ele vai formar primeiro a boca, depois o ânus. Tá? Agora, tem outros indivíduos em que o blastóporo ele forma o ânus primeiro e depois a boca. No caso dos equinodermos, eles são os únicos animais invertebrados que são deuterostômicos. Essa é uma característica que evolutivamente traz um parentesco com os vertebrados. Por quê? Os vertebrados que são do filo cordado, tá? Dos chordata, eles são deuterostômios também. Quer dizer que o blastóporo origina o ânus primeiro, tá? Então, nós somos deuterostômios e os equinodermos também são deuterostômios. Então, está correto essa afirmativa aqui, a terceira. Vamos ver para olhar a quarta afirmativa. Formam notocorda e tubo neural. Pessoal, o que é notocorda? Notocorda é um bastão fibroso que nos vertebrados, juntamente com o tubo nervoso dorsal,
ele vai originar a coluna vertebral. Aqui, nesses animais, não tem, eles não possuem notocorda, tá? Que é esse bastão fibroso. E, então, essa afirmativa está falsa, tá bom? A quinta afirmativa. Todos os seus representantes apresentam lanterna de Aristóteles, tá? Para raspar o alimento. Pessoal, alternativa falsa. Por quê? O que é essa lanterna de Aristóteles? Eu não falei isso aqui na aula teórica, mas vamos aqui, ó. A alternativa correta aqui vai ser a letra B, tá? A alternativa correta vai ser 1, 2 e 3. Mas vamos ver o que é a lanterna de Aristóteles. Sabe o ouriço? O ouriço ele tem a região da boca. Lá na boquinha do ouriço existem 5 dentinhos. 5 dentinhos que servem para raspar o alimento. Ele está presente só em ouriços, tá, pessoal? Esses 5 dentinhos aqui a gente chama de lanterna de Aristóteles. Tá bom? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que aponta o erro cometido na caracterização do filo Equinodermata. Vamos lá. Falaram sobre o filo Equinodermata, né? E cometeram uma gafe. Vamos ver o que está errado aqui nessa afirmação. São animais exclusivamente marinhos, de organização pentarradiada, com larvas de simetria bilateral, esqueleto calcário externo, triblástico e deuterostômios. O que está de errado aqui, pessoal? Esqueleto calcário externo. Esses animais, eles apresentam, não é esqueleto externo, eles apresentam esqueleto interno. Então, eles possuem o que a gente chama de endoesqueleto. Só tem uma exceção em que a gente vai perceber que tem elementos esqueléticos, que é no caso do pepino do mar. O pepino do mar, eles apresentam pequenas estruturas, né, de resistência que ficam na pele. Tá? Mas esses animais eles não têm esqueleto externo. O esqueleto dele vai ser interno. Tá bom? Próxima questão. Os equinodermos constituem um grupo zoológico anatomicamente diferenciado, com simetria radial, pentameral e um esqueleto composto por placas dérmicas fusionadas. É o exemplo do ouriço do mar. Ou não fusionada, como é o caso do pepino do mar. O sistema hidrovascular, também denominado de ambulacral, é particularmente interessante, pois funciona como um sistema hidráulico, no qual um fluido é bombeado através de um sofisticado conjunto de bolsas e canais. Nos equinodermos, as principais funções do sistema hidrovascular vai ser o quê? Vamos lá. O sistema hidrovascular ou ambulacrar é aquele sistema que nós vamos encontrar ali como se fosse um encanamento dentro da estrela do mar, por exemplo. Né? Serve para quê? Pessoal, locomoção. Não é isso? E alimentação. Esses animais eles precisam se movimentar e essa movimentação serve para ele capturar alimento. Tá bom? Então, é basicamente isso. Mas essas não são as únicas funções do sistema ambulacrário, não. Ela tem a função de promover a eliminação discretas, distribuição de nutrientes no interior do corpo do animal e por aí vai, tá? Mas as principais funções foram essas que eu mostrei para vocês. Próxima questão. Os equinodermos são um grupo relativamente pequeno, com cerca de 6.000 espécies distribuídas em 5 classes. Aí ele quer saber quais são as classes, né, dos equinodermos. Vamos lembrar aqui, pessoal. Aqueles equinodermos que são semelhantes a astros, né, celestes, são os asteroides. Não é isso? Eu vou encontrar os equinodermos que são semelhantes à cobra, ok? São os ofiuroides. Eu vou encontrar aqueles equinodermos parecidos com plantas, com lírios, né? Que é a classe crinoide. A alternativa correta vai ser a letra D, ó. Asteroida, as estrelas do mar, ok? Equinoida são aqueles que lembram plantas, lírios, flores, né? Olonturóide
é o exemplo aqui do pepino do mar, tá bom? Esse outro grupo aqui, ó, Ophiuroida, são as estrelas serpentes. São estrelas do mar que parecem cobra, tá? E a classe crinoida. Próxima questão, né? Ela diz o seguinte: o IBGE elaborou um mapa que localiza as 238 espécies e subespécies aquáticas em risco de extinção no território brasileiro. O mapa revela que 79 espécies ameaçadas são invertebrados aquáticos, como estrelas e ouriços do mar. As outras 159 englobam peixes de água doce e salgada. Segundo o levantamento, São Paulo é o estado com mais espécies em risco de extinção, seguindo do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Os principais fatores são a destruição dos habitats dos animais, a poluição e a pesca indiscriminada. Sobre os equinodermos, grupo do qual fazem parte as estrelas e ouriços do mar, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos analisar cada uma dessas alternativas. Letra A. A maioria dos indivíduos adultos apresentam simetria bilateral, enquanto as larvas, simetria pentarradial. Pessoal, isso aqui é o inverso. Os adultos, eles são pentarradiais, possuem 5 regiões semelhantes, né? E as larvas são bilaterais, tá bom? Então é o inverso, a letra A. Tá errado aí. Letra B. Os machos inserem suas gônadas no interior dos ovários das fêmeas, realizando assim a fecundação interna. Aqui não. Nos equinodermos, são animais aquáticos que têm fecundação externa. Eles liberam no ambiente externo os seus gametas e fora do corpo desses animais, os gametas masculinos e femininos eles vão se fecundar. E aí vai gerar uma larva, nessa larva tem simetria bilateral, tá bom? Letra B está errada também. Letra C. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e possuem sistema hidrovascular relacionado com a captura de alimento e a locomoção. Esse sistema hidrovascular, inclusive, pessoal, é chamado de sistema ambulacrário. Então, a alternativa correta vai ser a letra C, tá bom? Vamos ver aqui a letra D e a letra E, vamos ver o que tem de errado. Olha só. A reprodução desses animais é basicamente assexuada e o desenvolvimento é direto. Olha, pessoal, como nós já sabemos, esses animais eles têm fase larval. O que é fase larval? Produz uma larva, né? Então, o desenvolvimento aí não vai ser direto. O que seria um desenvolvimento direto? Imagina uma estrela do mar, se ela tivesse um desenvolvimento direto. Quando ela tivesse um filhote, o filhote seria uma pequena estrelinha do mar. E não é assim. Quando se nasce uma estrela, ela não nasce como uma estrela adulta, ela vai nascer como uma larva. Essa larva vai se desenvolver e futuramente vai gerar uma estrela. Então, é desenvolvimento indireto, tá? Porque tem fase larval. Ok? E a reprodução aqui não é basicamente assexuada, não, ó. Nós temos aqui a produção de gametas. Gametas que vão fecundar, e é reprodução sexuada. Então, tem os dois. Reprodução sexuada e assexuada, tá bom? Letra E. As estrelas e os ouriços do mar são animais estritamente herbívoros. É errado isso aqui, pessoal. Eles são animais carnívoros, né? Alimentando-se de algas presentes no plâncton. Não, são carnívoros, tá bom? Próxima questão. Vamos lá. Os equinodermos estão relacionados com os cordados por quê? Qual é a característica que nos une cordados com os animais equinodermos? Vamos lembrar o que são cordados, né, pessoal? O filo a qual nós pertencemos é o filo dos cordados. O que são cordados? São animais que apresentam como principal característica um órgão chamado notocorda. Nós vamos ter uma aula sobre cordados.
Aí eu vou falar sobre os principais grupos de cordados. Eu vou falar dos urocordados, vou falar dos cefalocordados e eu vou falar dos vertebrados, que nós também chamamos de craniata, que é o nosso grupo a qual nós pertencemos, tá bom? Então, esses animais cordados, eles apresentam um tipo de estrutura que é um bastão fibroso, chamado de notocorda. A notocorda, nos vertebrados, ela origina, juntamente com o tubo nervoso dorsal, que é um cordão nervoso que fica logo nas costas do animal, do embrião, ela vai gerar a coluna vertebral, tá? E esse bastão fibroso, né, que é a notocorda, não está presente nos outros animais, tá? Só está presente nos cordados. O que eles têm, o que os cordados têm de comum com o equinodermo, que é um invertebrado? Vamos analisar. A letra A fala que é o exoesqueleto calcário. O que é exoesqueleto, pessoal? Esqueleto externo. Será que esqueleto externo ele é uma característica dos cordados? Basta você analisar olhando para o seu próprio corpo. Você é um animal cordado. Você tem esqueleto externo? Não. O seu esqueleto é interno. Então, essa não é uma característica dos cordados, né? E, consequentemente, ela não vai estar presente também nos equinodermos, porque o esqueleto dos equinodermos é interno também, tá? Tanto os animais tanto os animais cordados quanto os equinodermos, o esqueleto é interno, tá? Letra B. São protostômios. O que significa essa palavra aqui, pessoal? Protostômio. Protostômio é com relação à origem do blastóporo, que é o orifício que nós encontramos no embrião, que comunica o intestino primitivo com o ambiente externo do embrião. Então, esse blastóporo ele pode originar a boca ou o ânus. No caso, quando ele origina a boca do futuro animal, ele seria um indivíduo protostômio. E deuterostômio é quando o blastóporo origina o ânus. No caso dos equinodermos, pessoal, eles são deuterostômios. O blastóporo do embrião dos equinodermos origina o ânus. Então, eles não são protostômios, tá? Então, a alternativa que nos une é essa, bem aqui, a letra C. Os equinodermos, por serem deuterostômios, é uma característica que eles compartilham com os animais cordados, tá certo? Olha aqui, ó, só para vocês entenderem. Durante o processo de formação de um animal, então isso aqui é a embriologia, tá? A embriologia geral. O que acontece para um animal pode acontecer com os outros. Tem algumas fases do embrião que são comuns, que acontecem com vários indivíduos. Por exemplo, quando ocorre a fecundação, que o espermatozoide fecunda o óvulo, origina uma primeira célula. Essa primeira célula, ela é chamada de ovo ou zigoto, tá? Então, ela vai passar por vários processos de segmentação, que também nós chamamos de divisão celular. Então, uma célula se transforma em duas, duas em quatro, quatro em oito, até formar uma massa de muitas células. Essa massa de muitas células no embrião, nós chamamos de mórula. Então, essa mórula, que é um monte de células juntas, começa a acumular um líquido. Esse líquido, ele começa a ficar no interior do embrião. E vai formar isso aqui, ó, que vocês estão vendo nessa imagem. Esse líquido aqui fica no meio. E as células do embrião ficam localizadas na periferia do embrião. Essa fase aqui do embrionária nós chamamos de blástula, tá? Essa blástula ela vai passar e vai se transformar nessa outra fase aqui que nós chamamos de gástrula. Veja, o que é a gástrula? É quando se formam os primeiros tecidos do embrião. Veja que aqui eu tenho uma cavidade interna chamada de intestino primitivo. O intestino primitivo está se comunicando com o ambiente externo por meio de um orifício. Esse aqui que é o orifício que vai dar origem à boca ou o ânus. No caso dos equinodermos, ele origina o ânus, tá? Tanto nos equinodermos quanto nos animais cordados. Nos outros animais invertebrados, ele vai originar a boca, tá, pessoal?
Essa foi nossa aula de biologia de hoje sobre equinodermos, respondemos algumas questões. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Até mais, tchau, tchau.